Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 3 de fevereiro de 2024, estamos encerrando a quarta semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Toda glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os que os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus convida os apóstolos que eles haviam saído em missão, Jesus enviou para evangelizar e agora eles estão voltando. E Jesus então convida-os para um lugar deserto, vê o cansaço, vê como eles estavam, então ele convida eles para ir a um lugar deserto e então descansar. Assim, amados irmãos e irmãs, percebamos aquilo que está acontecendo. Jesus vê que os discípulos estão cansados, vê que eles estão precisando parar um pouquinho e os convida para um retiro. Lembrem que os padres têm um retiro espiritual, uma vez por ano eles têm um retiro espiritual de uma semana para renovar as forças e terem um merecido descanso. Ele, amados irmãos e irmãs, o Mestre Jesus, como pastor, procura dar aos seus discípulos um alimento sólido e também um alimento espiritual. Então, vai alimentá-los e também alimentar o corpo e também alimentar o espírito deles. Não nos enganemos, amados irmãos e irmãs, também nós precisamos de nossos momentos de oração e descanso. Lembrem, nós temos um descanso semanal, que é o domingo, Então, usemos bem, tanto para rezar, como também para alimentar o corpo, ou seja, também para descansar. Pois, amados irmãos e irmãs, muitas atividades ou excesso de trabalho acabam tirando o nosso bom humor, causando estresse crônico. O estresse psicológico, amados irmãos e irmãs, pode causar inflamação, que é uma das principais características da maioria das doenças, desde a obesidade e diabetes a doenças cardíacas e câncer. Ou seja, problemas com as nossas relações interpessoais tiram a nossa capacidade de concentração, causando um esgotamento mental e também mal-estar físico. Por isso, amados irmãos e irmãs, encontremos tempo, encontremos momentos para nós mesmos. Aproveitemos as nossas missas dominicais e tenhamos bons momentos de oração e descanso. Lembrem? Devemos intercalar o orar e a nossa ação também com intervalos de descanso. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.